Mensagem de Ram, 28 de março de 2009. Outras dimensões. Eu sou Ram. Recebam as minhas bênçãos. Recebam todo o meu amor. Quando na nossa última reunião nós exprimimos uma série de coisas ligadas à transmissão da radiação do amor. Eu gostaria agora de lhes dar alguns esclarecimentos, sempre pelas palavras, mas também pelo silêncio, mas também pela luz e pela vibração. Alguns conceitos relacionados à verdade, ao mental, às escolhas e ao coração. Na maior parte do tempo, as decisões que vocês tomam, desde as mais simples até as mais complexas, envolvendo o seu futuro e o seu devir, são procedentes de uma série de escolhas que lhes são propostas pelo seu mental. Ele vai se basear em alguns fatores para lhes fornecer elementos de escolhas. O problema é que o mental irá lhes propor sistematicamente e sempre em última análise duas escolhas e unicamente duas escolhas. E essas duas escolhas serão sempre oriundas da dualidade na qual vocês vivem. É preciso algum aprendizado antes que o mental se torne iluminado pelo amor e a luz. Mas, de maneira geral, o conjunto das suas decisões e o conjunto das suas escolhas são procedentes sistematicamente do que lhes é proposto pelo mental em função de um julgamento dual, ligado à sua própria dualidade. E essa escolha sempre irá consistir em decidir se, sim ou não, vocês fazem uma coisa ou não. A decisão iluminada pela luz do amor apresenta um tom profundamente diferente. Ela não provém dos seus hábitos, dos seus comportamentos, que ditam as escolhas do seu mental, mas, efetivamente, de uma abertura propícia a acolher o que vem da luz. A escolha procedente do amor não se manifesta por construções mentais provenientes dos seus hábitos, provenientes dos seus comportamentos, provenientes da sua educação. A única referência da escolha procedente do amor e da luz vem, portanto, do ponto de vista luminoso ou não, que irá abranger a escolha que vocês vão fazer. O mais importante é aprender a escutar, no silêncio do mental, o que diz o seu coração. Geralmente, o mental não quer que o seu coração escolha no seu lugar. E, no entanto, quantos erros poderiam ser evitados se vocês tomassem por novo hábito
colocarem-se à escuta, não do que lhes dita o mental, em função dos seus aprendizados, ainda uma vez, em função dos seus níveis educativos, dos seus pré-julgamentos, mas também do que os afasta da luz. Mas, bem mais, se vocês se colocarem à escuta do que lhes diz a vibração do seu coração com relação a uma decisão, esta será, ainda que contrária e oposta ao que pensa o seu mental, de qualquer modo, muito mais correta e muito mais eficaz para o seu futuro. Cabe-lhes, portanto, fazer o aprendizado desta resposta do coração, no lugar da escolha do mental. Porque a resposta do coração é, por essência, unidade e fluidez, enquanto que a resposta do mental, mesmo inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro. O que não pode, é óbvio, absolutamente não, gerar a decisão do coração. Como fazer a diferença entre a decisão do mental e a decisão do coração? A decisão do mental, evidentemente, vem de uma reflexão ligada à dualidade prazer-desprazer, procedente do seu referencial, ligado ele mesmo à experiência passada da sua encarnação e das suas encarnações. Vocês devem compreender que a decisão do coração impõe o silêncio do mental. É uma primeira etapa, eu diria, de aprendizado desse silêncio interior, no qual se pode manifestar a vibração do coração. Em seguida, frente a uma escolha ou uma decisão da vida, vocês devem imperativamente sair do conceito dual, que vai querer se impor devido à própria atividade do seu mental. Vocês podem experimentar este conceito de escolha por coisas relativamente simples, onde o mental apenas tem poucas coisas a dizer. Por exemplo, a escolha de comprar tal alimento ao invés de tal outro alimento. Nesse caso, o mental poderá apenas propor a noção de gosto e de prazer e desprazer, sem se dar conta de dados muito mais complexos que empregam o seu afetivo, ou ainda decisões da vida muito mais importantes. Frente a uma escolha de vegetais, por exemplo, você hesita entre comprar uma salada ou comprar uma fruta. Bem, tomem por hábito não escolher como vocês fazem habitualmente, ditado por considerações de falta, ou de prazer, ou de desprazer, ou de outra coisa ligada às suas qualidades gustativas. Mas parem, simplesmente, diante da escolha que lhes é oferecida, diante de dois vegetais, ou entre um legume e uma fruta, isso é exatamente a mesma coisa. Naquele momento, vocês fazem calar o seu mental.
Vocês se colocam em um estado de alinhamento interior. Existem para isso muitas técnicas. E, a partir daquele momento, conectem, como vocês dizem, levem a sua consciência em um dos dois elementos da sua escolha e sintam o que acontece no interior de vocês. Sintam o sinal que é para vocês aquele da decisão correta. Obviamente, esta decisão não deve ser procedente de uma atividade mental, mas efetivamente de uma vibração partindo do meio do seu ser, ou seja, do peito. Vocês podem imaginar que se isso funciona para uma fruta ou um legume, e vocês irão constatar que funciona com extrema facilidade e extrema rapidez. Pode ser um pouco mais difícil para as decisões importantes da vida, engajando-os não em uma refeição, mas em um futuro e em um devir diferente. Isso pode se colocar tanto para uma decisão de escolha afetiva, como para uma escolha de vida, ou também de região de vida, ou com relação a elementos ou eventos esperados ou temidos. Bem, é preciso saírem aí uma vez mais, de maneira certamente um pouco mais prolongada, da atividade do seu mental, afastando da sua mente tudo o que está em relação com a escolha. Deixem instalar-se um estado de fluidez, de tranquilidade, de serenidade e de pacificação do seu estado mental, emocional e físico. Naquele momento, basta se ligar, conectar-se com um dos elementos da escolha, com uma das duas proposições e, naquele momento, escutar não o que diz a sua cabeça, mas o que acontece ao nível da vibração. Façam o mesmo para a segunda escolha possível. Obviamente, isso irá lhes parecer diferentemente mais árduo e difícil para realizar do que para a decisão de uma fruta ou de um legume. Mas, entretanto, vocês irão constatar muito rapidamente que a vibração lhe responde. É exatamente isso que é utilizado pela manipulação de alguns instrumentos que vocês chamam de instrumentos de radiestesia, como pêndulos ou outros tipos de antenas. Simplesmente, aí, vocês decidem que a resposta situa-se simplesmente no nível da vibração do seu coração. Evidentemente, existem casos em que vocês vão perceber que uma das escolhas vai levá-los a sentir uma região diferente do seu coração, especialmente ligada ao plexo solar, a região que se chama Manipura Chakra. Nesse caso, a resposta não é correta, porque a resposta põe em jogo o seu estado emocional e, por vezes, a resposta do coração será diametralmente oposta
à resposta das suas emoções ou do seu mental. Agora, estejam certos de uma coisa. É que se vocês seguirem a vibração do seu coração com relação a uma decisão importante da sua vida, mesmo que ela lhes pareça contrária ao que vocês anseiam ou ao que vocês desejam, estejam certos de que ela será positiva em todos os sentidos do termo, tanto para a sua evolução espiritual, como também até mesmo para as próprias condições da sua vida e do desenrolar das suas escolhas. É profundamente diferente de estabelecer a verdade, porque o que vocês irão obter não é a verdade. Essa é a verdade do seu coração, que corresponde ao seu caminho e à sua verdade interior, mesmo estando em oposição com a verdade que iria lhes ditar o mental. E, no entanto, aceita como verdade pelo conjunto de pessoas e pelo conjunto de comportamentos e de educações vivido pela maioria das pessoas. A escuta do coração, a escuta da vibração em resposta a uma escolha, vai colocá-los em um caminho de harmonia, de fluidez e de facilidade. Vocês irão se aperceber, bem depressa, de que, seguindo as escolhas da vibração do coração, as coisas serão muito mais simples, muito mais fáceis e muito mais consequentes no nível dos frutos que isso irá trazer para vocês e desencadear em vocês. A verdade sai do coração, mas não é a verdade do mental. Pode parecer, às vezes, uma série de elementos profundamente reais, concretos e procedentes de uma lógica implacável no nível da razão. E, entretanto, vocês irão constatar que a vibração do coração é o oposto do que lhes ditaria o mental. Agora, caberá a vocês seguirem, da forma mais frequente possível, o caminho do coração e, sobretudo, ignorarem o que dita o mental. Isso é extremamente importante, porque em um futuro muito próximo, todos os seres humanos terão que fazer escolhas importantes. Essas escolhas, obviamente, não são ligadas às escolhas espirituais com relação ao seu futuro, mas envolvem, de qualquer modo, o seu modo de viver. O seu modo de viver este futuro e este devir. E, obviamente, algumas escolhas irão implicar em consequências que serão diametralmente opostas e profundamente diferentes segundo a escolha que terá sido feita pelo mental ou pelo coração. Eis agora o que acontece, se quiserem, estando à escuta da vibração no momento em que vocês aceitarem a vibração do seu coração como origem final da sua verdade e não mais a ferramenta mental.
efusão de energia. Continuemos agora, se efetivamente quiserem, pelas palavras. Frente a uma decisão importante na sua vida, há 3 escolhas possíveis, sempre na dualidade. Ou a escolha é ditada pelo mental. Naquele momento vocês irão se enganar uma vez em 3, o que é lógico. Ou a escolha é ditada pela vibração do coração, mas vocês jamais irão se enganar. Ou vocês aceitam a vibração do seu plexo solar, caso em que todas as decisões que tomarem serão coloridas pelos desejos do seu ego, e vocês irão se enganar em 90%. Do conjunto dessas escolhas de vida, das decisões que vocês tomam, irá decorrer o conjunto do que vocês terão que viver nos tempos que vocês estão vivendo. Assim, eu os engajo a seguir o caminho do coração, porque é o único que lhes dá as melhores disposições e a melhor solução para qualquer problema colocado pela existência, mesmo se isso lhes parecer, a princípio, completamente desconexo e completamente oposto ao que desejariam a razão e a lógica. O coração não conhece nem lógica, nem razão. Ele conhece apenas a sua verdade, em concordância com a sua essência. Ele conhece apenas o que é correto para você e jamais será colorido pelos seus desejos, ou pelas convenções, ou pela educação, ou ainda pelos comportamentos que vocês reproduzem ao infinito, procedentes ainda da estrutura da dualidade na qual vocês vivem. Prossigamos pela vibração. Efusão de energia. Como eu disse, isso necessita de uma forma de aprendizagem. Obviamente, se vocês se precipitarem imediatamente nesta técnica para as decisões importantes da sua vida, é quase certo que o mental irá a cada vez assumir à frente sobre a vibração. Entretanto, se vocês começarem pelas coisas mais simples da sua vida, e vou tomar exemplos da vida corrente, o exemplo da escolha entre um legume e uma fruta foi um. Eis outro. Quando vocês tomam uma infusão e devem mexer esta infusão, vocês mexem esta infusão sistematicamente no mesmo sentido. Vocês viram a colher sistematicamente no mesmo sentido.
tomem por hábito perguntar à vibração do coração, para lhes dizer se esta vibração está no sentido certo, no que se refere à sua verdade energética. E vocês irão constatar que aí o mental não pode se opor à vibração, porque se trata de uma decisão que eu qualificaria de elementar, na qual ele não tem qualquer chance. Pouco a pouco, adotem esse modo de funcionamento e esse modo de resolução de escolha para coisas cada vez mais importantes, e vocês irão constatar que o aprendizado será feito rapidamente. Vocês irão constatar que vai se tornar extremamente fácil para vocês escutar o que lhes diz o seu coração, ao invés do que lhes diz o seu ego ou o que lhes diz o seu mental. Tomem isso por hábito, porque vocês terão que fazer, cada um de vocês sobre esta terra, escolhas extremamente importantes que estão além das escolhas da encarnação ou da desencarnação, mas que se referem de modo imediato à maneira que vocês devem viver o que têm que viver nos tempos que vocês estão vivendo. Isso é extremamente importante. Não confiem nos seus desejos. Lembrem-se de que os seus desejos os enganam em 90%. Não confiem na sua presença de espírito ou no seu intelecto. Isso é certamente válido para aprender a guiar um veículo, mas certamente não para aprender a conduzir a sua vida. Isso vai ser bem diferentemente se vocês considerarem que a sua vida deve tomar um caminho espiritual, de acordo com vocês mesmos e com o universo. Nesse caso, vocês absolutamente não podem contar com a resposta dos seus desejos. E se vocês contarem com o seu mental, vocês irão se enganar sistematicamente, uma vez em duas. Mas, se vocês quiserem estar em concordância consigo mesmos, com o seu caminho espiritual, com a sua busca e a sua sede de unidade, vocês devem apenas confiar na vibração do seu coração. Durante a minha última intervenção, eu lhes transmiti também uma série de informações sobre a transmissão da radiação da luz do coração e do amor. Trata-se aí da mesma vibração, e que não é emitida espontaneamente, mas que é emitida em função de uma escolha que lhes é submetida. Lembrem-se de que o treinamento começa com as coisas mais fúteis da vida, aquelas sobre as quais o mental não tem qualquer chance, nem, aliás, o desejo. Tentem escutar o que diz o seu coração. Recusem tudo o que provém de uma decisão que viria do seu mental ou ligada a qualquer desejo. Continuemos pelo silêncio. Efusão de energia. Quando eu falo da vibração do coração, trata-se da vibração
que vai lhes dar a escolha em relação à sua alma e ao seu espírito, coisa que não deve ser confundida com a intuição. A intuição situa-se no nível da cabeça. A intuição não é o que acontece no nível do coração. A intuição vai levá-los a escolhas, certamente, diferentes do mental, mas a intuição também pode enganá-los. O sentimento, tal como vocês o definem, ou a sensação, pode também enganá-los. A vibração do coração não pode, porque ela está sistematicamente de acordo com a sua alma, com o seu espírito e o seu caminho. Esse é o único modo de não cometer erro. Esse é o único modo de não sofrer e de estar de acordo total com a fluidez, com a unidade, com a sua alma, com o divino. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Continuemos. Vocês também irão se aperceber bem depressa durante este aprendizado que, progressivamente, e à medida que a vibração do coração se manifestar frente a escolhas cada vez mais importantes e a decisões que vocês têm que tomar, menos o seu mental poderá opor resistência à vibração. Menos os seus desejos poderão se manifestar. Como isso irá se expressar? Bem, independentemente da vibração que se manifestar após ter exposto claramente uma escolha, vocês irão constatar, de maneira muito simples, que o mental não pode mais se colocar em atividade, assim como as emoções não podem mais intervir. Vocês estarão completamente desapegados das suas próprias decisões. Elas serão corretas, de acordo com vocês, mas não irão desencadear nem alegria, nem emoção, nem prazer, nem desprazer, mas irá se impor como uma evidência ligada à vibração do seu coração. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Continuemos. Nós partimos do princípio, evidentemente, de que na sua escolha vocês têm a opção entre duas possibilidades. E nos casos em que várias possibilidades se oferecem a vocês, nesse caso, obviamente, vocês devem continuar a pensar, simplesmente,
em cada uma dessas escolhas e esperar a resposta da vibração do coração. Vocês irão constatar que qualquer que seja o número de escolhas possíveis, ainda que seja importante, existe apenas uma resposta da vibração do coração, e uma única, e não duas. Isso é impossível, porque o coração conhece apenas a unidade. Não pode ali haver resposta no meio do caminho entre o sim e o não. Pode apenas haver resposta ou não resposta da vibração de seu coração. Essa é uma constante que vocês terão toda a liberdade de verificar por si mesmo, ainda que apenas nas coisas, em um primeiro momento, fúteis da sua vida, antes de iniciar decisões sobre projetos importantes da vida de vocês. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Eu esclareço que eu lhes dei uma série de ensinamentos referentes especialmente ao trabalho sobre o coração, permitindo, através dos 6 pontos de acesso ao seu coração, sentir a vibração do seu coração. Meditação direcionada para o coração, protocolo. A vibração do seu coração, que você pode sentir durante este exercício, será a mesma que irá se manifestar no momento em que vocês colocarem ao seu coração a questão de uma escolha. A vibração do coração vai permitir, quando ela se manifestar frente a uma escolha, desviar de maneira definitiva qualquer atividade mental e qualquer concepção de emoção. Vocês irão constatar muito facilmente, com relação à escolha que tiverem feito, ligada à decisão da vibração do coração, que vocês estão totalmente desapegados em relação a essa escolha, que ela não acarreta nem afeto, nem prazer, ainda uma vez, nem desprazer, mas que esta decisão, sendo a mais exata, ela se situa no centro do seu ser e não provoca desequilíbrio ligado às emoções ou à atividade mental. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. Bem-amados, se vocês tiverem agora questões sobre este ensinamento, que eu qualificaria de muito simples, mas, entretanto, capital, eu gostaria de tentar trazer
respostas adequadas. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Então, eu lhes proponho para viver um momento de silêncio na comunhão antes de me retirar. Um momento de comunhão no coração. Efusão de energia. Recebam todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e eu lhes digo, até muito em breve. Mensagem do Venerável Han no site francês Autres Dimensions, 28 de março de 2009.